Não, a gente sempre indica que para pacientes assintomáticos e que já passaram, principalmente aqueles que já estão a partir da terceira década de vida, que é quando a hipertensão começa a se manifestar, nós sabemos muita coisa sobre hipertensão, sobre os seus mecanismos, a forma de ação, órgãos que ela acomete, mas nós não conseguimos explicar isso até hoje. Como é que você nasce com a pressão normal, passa por mais de 2 décadas de vida normotenso com a pressão normal, e depois desse período, por que ela começa a se elevar? Existem algumas hipóteses para isso, né? Mas nenhuma delas ainda existe uma certeza absoluta. Então, nós sabemos que a engenharia genética, esse avanço todo que está tendo sobre a medicina gênica, pode ser que venha responder várias das nossas questões, mas no momento é isso que nós temos, né? Então, sabendo que na grande maioria é assintomático, a partir da terceira década de vida, você, mesmo não sentindo nada, verifique pelo menos uma vez por ano a sua pressão arterial. E isso deve ser verificado, feito, se possível, com um médico, para que ele possa interpretar seu nível pressórico. Então, as pessoas sempre procuram verificar a pressão quando estão sentindo alguma coisa, mas experimente verificar o seu nível pressórico quando você não sente nada, porque aí sim você vai estar sabendo qual é o seu normal, a sua base, né? A partir daí, você vai saber interpretar os seus novos níveis pressóricos. Então, a partir do momento em que eu estou abordando um paciente hipertenso, o que se recomenda é que ele faça visitas sequenciais aos médicos, aos consultórios médicos, ou 2 ou 3 vezes por ano, dependendo de cada de cada paciente, porque nós não podemos aqui avaliar só a hipertensão, como a gente começou dizendo aqui para o senhor. Nós precisamos, porque o paciente às vezes ele não vem só com hipertensão, ele vem num pacote completo. Então ele vem hipertenso, ele vem com colesterol elevado, ele vem com glicemia alterada, ele é obeso, ele não faz atividade física, ele fuma, ele adora beber uma cerveja no final de tarde. Quer dizer, não dá neste paciente, seu Sabione, nós não conseguimos fazer só remédio de pressão e faça um regiminho. Não existe mais isso, sabe? Antigamente, quando alguns dos colegas diziam assim, olha, você precisa maneirar um pouco na sua dieta e fazer um pouco mais de atividade. Muito bom. E aí eu preciso fazer uma parte aqui de defesa do paciente, né? Por quê? Porque o paciente é leigo perante a medicina. E qual é a informação que ele deve ter para poder fazer uma dieta? Que dieta é essa? Quanto eu devo fazer de atividade? Eu estou liberado para fazer qualquer coisa? Então, eu acho que esse foco mudou um pouco. E eu acho que os médicos hoje, nós abraçamos um pouco mais essa responsabilidade, ser um pouco mais, entre aspas, um pouco mais chato e cobrar um pouco mais dos nossos pacientes, né? E automaticamente, se estamos cobrando, a gente precisa transmitir orientações de como é que deve ser feita essa atividade, como é que deve ser feita essa dieta. E se for alguma coisa um pouco mais delicada que precise, por que não chamar a equipe multidisciplinar? Né, os nutricionistas, os psicólogos, né, os fisioterapeutas devem fazer parte desse contexto, porque são profissionais de grande valor e que ajudam muito quando nós estamos com um paciente, digamos, diferenciado, né? Doutor, existem muitos médicos, eu acho que a quase totalidade, que quando se fala em problemas do coração, a primeira coisa que o médico pede é eliminar o sal. O senhor acha que o sal realmente é importante nessa questão? Eu diria que sim. Existe uma menção de que o sal no nosso país é consumido num nível um pouco elevado. Em uma dieta geral, uma dieta europeia, isso varia em torno de 4 a 6 gramas por dia. No nosso país, isso chega de 8 a 10 brincando. Então, o sal hoje ele faz uma grande diferença no dia a dia, e principalmente para os hipertensos, e particularmente naqueles que têm alterações renais, que não é difícil você ter um hipertenso com uma alteração renal, né? O que me preocupa às vezes não é só o sal do saleiro, esse está escrito, sal, né? E esse todo mundo lembra. O que eu acho que
se torna preocupante, seu Sabione, é o sal que está disfarçado na nossa dieta e nós não percebemos. Então, às vezes eu falo isso para alguns do consultório, eu falo, eu não como sal, doutor. Tá certo. Então vamos dar uma olhada na sua dieta. E aí a gente começa a lembrar, né? Os temperos de um modo geral, esses tabletinhos, tipo, eu vou fazer uma heresia aqui, também, né? Exato, mas eu vou fazer uma heresia aqui dizendo de alguns, esses tabletinhos que vem caldos de carne, caldos de legume, né? Isso tudo é extremamente rico em sal e isso nós devemos evitar. Esses molhos de soja, que é extremamente consumido em comidas orientais, as algas da comida oriental são riquíssimas, né? Os embutidos, salsicha, linguiça, os frios de um modo geral, presunto, mortadela, salame, copalombo, queijos mais amarelos do tipo provolone, parmesão e até mesmo prato e mussarela. Os enlatados, como o senhor mesmo disse, né? Todos os enlatados com aquela aguinha salgada são riquíssimos em sódio. Refrigerante, independente de ser light ou diet. Esse refrigerante à base de cola, dito zero, ele é zero de caloria, mas ele não é zero de sódio. Por sinal, ele tem 4 vezes mais sódio do que o normal. Então, você foge da caloria e aumenta a quantidade de sódio. Quer dizer que, na sua opinião, é condenado esse produto? Para alguns pacientes que têm hipertensão de difícil controle, eu diria que sim. Para aqueles que estão bem tratados, nós podemos ser um pouco mais permissivos. Mas, de um modo geral, a orientação é que você faça uma restrição e que a gente consiga atingir em torno de 4 gramas de sódio, às vezes bem tratado, até 6 gramas de sódio por dia. Doutor, ontem, inclusive, assistindo um programa de televisão, entrevista de um cardiologista também, ele falou com relação ao sal. Só que ele disse que o paciente não deve eliminar totalmente o sal. O senhor acredita nisso? Eu acredito, até porque isso seria uma situação muito complicada, porque na carne que o senhor come tem sódio, né? No leite, nos ovos, na comida de um modo geral, existe o sal. E o que nós fazemos, esse sal que está presente na nossa dieta, o excedente, digamos assim, ele serve para desenhar o paladar. E aí está o excesso. Algumas pessoas, inclusive, perguntam assim, ó, eu estou consumindo aquele sal light, o sal marinho. Isso pode, doutor? A minha recomendação sempre é isso, é claro que varia de médico para médico, mas a minha recomendação é, não faça isso. Porque o light subentende-se que você pode um pouco mais. E isso não é verdade, né? A intenção é que o paciente consuma menos. Então, se ele passa a consumir um pouco mais, a gente já fica um pouco apreensivo com isso. Então, a recomendação é, siga as orientações do seu médico e procure diminuir essas extravagâncias que nós fazemos durante a semana. No final de semana, o seu médico pode lhe orientar a ter uma vida social muito, muito, muito satisfatória. Então, não há necessidade de se criar uma grande expectativa do ponto de vista de, minha vida acabou. Não, dá para ter uma qualidade de vida ótima, tomando seus remédios, frequentando o médico e com uma dieta bastante saudável. Doutor, existe uma crença aí de que a pessoa, quando ela sente formigamento no braço ou dor no peito, ela está com problema no coração. Procede isso? Isso é uma meia-verdade, né? Senhor, nós somos casados, eu vou fazer uma parte aqui, se o senhor me permite. Algumas pessoas, às vezes, nós perguntamos, né? Você sabe por que você usa aliança, o casado, né? Aliança no 4º dedo da mão esquerda? Algumas pessoas não sabem disso, eu não sei se é de seu conhecimento, mas vários e vários anos antes de Cristo, o povo mais evoluído na face da terra eram os árabes. E os árabes, naquela época, eles já conseguiam fazer uma relação de pessoas que estavam infartando e tinham uma dor que se prolongava para o braço esquerdo, e essa dor, ela se manifestava particularmente nos dois, mas muito particular neste 4º dedo da mão esquerda.
Então entendia-se naquela época que este dedo, o quarto dedo da mão esquerda, ele tinha alguma relação com o coração. E daí o que criou-se? Pegou-se o metal mais nobre, que por sinal é o mesmo metal até hoje, grava-se o nome da pessoa amada e circunda o seu coração com o que existe de mais nobre. É poético, é bonito e é cardiológico, né? Não deixa de ser. Então, o que acontece? Nós sabemos que o coração, eu costumava dizer para os nossos alunos assim, o coração é meio burro para a dor. Por que eu diria assim, né? Meio burro, parece meio chulo, né? Mas é verdade, é meio burro para a dor. Porque algumas pessoas que no início do quadro de infarto ou mesmo angina, relatam dor no peito, que às vezes irradia para o braço esquerdo, mas também existe irradiação para o braço direito, para as costas, para a região cervical do pescoço, mandíbula e até dentes. Algumas têm dor que eles chamam na boca do estômago, que nós médicos chamamos da região epigástrica, né? Então, nós costumamos dizer que para baixo da boca e acima do umbigo, que doer, pode ser coração. Então, nesse aspecto, tudo que dói para o lado esquerdo, no membro superior esquerdo, no braço, não necessariamente é coração. E porque ele não localiza bem, e ele é uma víscera interna, que nós não conseguimos, por exemplo, algumas pessoas, principalmente paciente jovem, estou com muita dor no peito, mas quando respira profundamente, dói. Quando abre os braços, né, a extensão forçada dos membros superiores, dói. Provavelmente essa dor não é cardíaca. Por quê? Porque se eu consigo reproduzir a dor com alguma atividade física, com algum exercício, eu estou distendendo particularmente músculos, as articulações, que é as junturas, né? E os tendões que sustentam isso. Então, o que acontece? Se eu reproduzo a dor, provavelmente essa dor não é de origem cardiológica. A dor de origem cardiológica é de forte intensidade, na grande maioria das vezes vinculada à atividade física ou após uma refeição, acompanhada de sudorese, aquele paciente sua, de molhar a roupa, ele fica tonto, pálido, ele tem náuseas e vômitos às vezes, e a dor geralmente melhora com medicamento. Então, há quanto tempo faz que você está com dor no peito? 1 ano. Provavelmente essa dor não é cardiológica. É lógico que, muito embora nem tudo que dói no peito é coração, também é uma das coisas que mais nos preocupa. Então, partindo desse princípio, o que nós tendemos a fazer é o seguinte: toda vez que nós vamos abordar um paciente em medicina, nós podemos lançar mão de alguns exames para você confirmar diagnóstico e para você excluir diagnóstico. Isto é extremamente importante, seu Sabione. Por quê? Porque na confirmação, se eu solicito um exame e esse exame vem negativo e o quadro clínico do meu paciente é muito sugestivo, eu posso duvidar desse exame. Em contrapartida, se eu estou querendo excluir um diagnóstico e o exame vem normal, eu fico muito tranquilo. O senhor me entendeu? Então, do ponto de vista de pura e simplesmente a dor no braço ser sinônimo, de um forte sinônimo de problema cardiovascular, eu não posso admitir como sendo verdade absoluta, mas eu também não posso descartar. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é de quem é que nós estamos falando. É de um garotão de 17 anos que não bebe, não fuma, frequenta academia 6 vezes por semana, não tem pressão alta, não tem diabetes, não toma remédio para nada? Ou nós estamos falando de uma pessoa que já ultrapassou a 6ª década de vida, tem hipertensão, diabetes, colesterol alterado, não faz atividade física e também teve uma dor no peito? Então, a dor no peito pode existir, mas o paciente é diferente. De quem é que nós estamos falando? Tem que individualizar. Doutor, até que ponto a preocupação, o estresse, a pessoa, vamos dizer assim, raivosa, até que ponto isso influencia no funcionamento do coração?